A paz do Senhor Jesus, amém? Olha, vocês não comeram feijão hoje, amém, irmãos? Opa, agora foi forte mesmo. Vamos ficar em pé e vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus com oração. Vou convidar a irmã Sandra para fazer essa oração inicial. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Senhor Pai, mais uma vez nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos por essa oportunidade a qual nós temos o privilégio de estarmos na tua casa, para aqui aprender do Senhor, para aqui cada dia mais e mais que os nossos corações, Senhor, sejam ligados a Ti, para que diante das circunstâncias do mundo nós possamos estar voltados para o Senhor, para que quando o Senhor nos chamar nós estejamos preparados, e para que enquanto isso nós possamos fazer a Tua vontade na face da terra, para que o mundo possa ver a diferença na luz que há em nós, Senhor, para que eles também sintam esse desejo de vir para a Tua casa, para que cada dia mais e mais nós possamos Te buscar em oração, para que cada dia mais e mais nós possamos ser os verdadeiros cristãos na face da terra, para que nós possamos fazer a diferença e que o Senhor habite em nós todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 100. Eu vou chamar o Micaías para fazer essa leitura. Pai, Senhor, irmãos, no Salmo 100 diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e o bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Aqui nesse salmo diz para a gente... poder assentar. Aqui nesse salmo diz que a gente deve entrar na igreja alegres, felizes, porque nós estamos indo para a casa do Senhor. Nós devemos glorificá-lo, nós devemos dar graças a Ele quando estivermos aqui na igreja. Vejamos quantos países os cristãos não podem ter igrejas ou ter a Bíblia, e nós aqui temos esse privilégio. Então, é motivo de sermos alegres por isso. Amém? Amém, glória a Deus. Então vamos fazer isso que o Micaías acabou de falar, celebrar o Senhor com alegria, amém? Quero convidar a irmã Isabel. Eu não canto nada, quem é a cantora é a Isabel, eu só, Rita, aqui eu sou coadjuvante aqui e tal, e é mais, às vezes mais atrapalha que ajuda. Cadê a baterista profissional aqui, a nossa amiga aqui? A paz do Senhor, irmão. Ninguém vai pagar sozinho aqui não, irmão. Vem cá. Vem cá. Ajuda nós aqui. Irmãos, nós viemos de longe e de um tempo distante. Hoje nós vamos cantar alguns cânticos que talvez os mais jovens não conheçam. Mas nós trouxemos a letra, né? Então vai ajudar você viajar com a gente aqui, né? Nós somos um pouco da velha guarda, mas a mensagem é boa. Então eu vou convidar você a ficar em pé de novo, quem puder, né? Vamos celebrar o Senhor com alegria, cantando Vem Louvar, tá? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo
Olha, bonito vocês. Palma para vocês aqui, ó. Vocês aprendem rápido, né? Quantos não conheciam esse cântico aí? Não conhecia? Tô ficando velho. Não, tô ficando velho. Ó, não está no script, mas nós vamos repetir, porque agora ficou bom. Isso foi ensaio, tá? A pastora chegar, ela, ai meu Deus, tá cantando, a igreja canta essa música, tá? Agora que ela veio logo, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá de novo? Então, todo mundo agora, o grandão ali ajuda com essa voz. Vai louvar, tá? Que aqui não sai isso não, mas vamos lá. Vamos lá. O começo aí de novo. O DJ aí, abençoado. Isso! Esse cabra mesmo. Vamos lá? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar. Muito bem. Nós combinamos assim, tudo certinho. Começa na bateria, Luciene. Amém. Louvado seja Deus, amém? Agora a gente tem aqui um pupurri, que é uma sequência. Ontem nós oramos lá na casa da pastora, aí começamos a cantar uns hinos assim, lá de 1900 bolinha, no tempo da Rita, não do meu, mas aí, rapaz, o Dinho sabia os hinos tudinho, né? Aí tal, foi uma benção, oramos, cantamos, ficamos até tarde com aquele negócio todo, e aí a gente resolveu fazer um pouco essa sequência aqui, tá? Então vocês vão ajudar uma atrás da outra, nem a gente sabe como é que vai terminar esse negócio, mas a gente vai aprendendo aqui, tá bom? Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus cantando, tendo assim o lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a das alegrias, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim.
O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor, alto é intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão é incomparável, Senhor. Grande amor, tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor que acalma o mar. Amor
Mas abra sua Bíblia, por favor, dê a luzinha aqui, porque eu já estou meio cego. Graças a Deus conseguimos sobreviver. A gente não sabia, ó, foram 9 cânticos que nós cantamos aqui numa tacada só, meu irmão. Ó, aqui é o pacote inteiro. Amém. Vocês viram que assim, porque um cantava uma versão, outro, mas deu certo, né? Só a Rita que entendeu. Glória a Deus. Bom, nós já cantamos, já pregamos, já passeamos. Mas o principal de nós estarmos aqui, a razão maior ainda vai acontecer agora. Nós vamos ter algum momento de alguns testemunhos, oportunidade, e vai começar por mim mesmo, tá? Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 78, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Pronto, a pastora chegou. Minha pastora, senta aqui perto da gente, aqui, ó, minha pastora. Eu quero. Salmo 78. É aí mesmo que eu quero, senhora. Ó, Salmo 78, versículo 1 ao 4 diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Bom, eu vim também falar de tempos antigos, de coisas que ouvimos e aprendemos. Eu quero contar ao meu filho e à geração futura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Bom, eu até anotei aqui o que eu vou dizer para não empolgar e sair do eixo, viu? Bom, permita-me dar um tom pessoal a esse pequeno testemunho. Mas eu queria deixar bem claro que nós estamos aqui, as minhas intenções. Ninguém me pediu para dizer nada do que eu vou dizer. Eu não estou aqui puxando saco de ninguém, embora eu aprendi da honra quem tem honra. Não estou querendo aparecer, não preciso disso, até nem tem tamanho para essas coisas. Não estou buscando qualquer tipo de benefício direto ou indireto. Meu breve testemunho é fruto de um coração grato. Aliás, foi um filósofo grego de nome Antístenes. Ele disse que a gratidão é a memória do coração. E a memória do meu coração, meus irmãos, me faz lembrar que no início dos anos 80, lá do século passado, eu fui morar com a minha mãe e uma penca de irmãos na periferia de Brasília, a capital, num lugarzinho chamado Setor Pessul. Naquele início difícil, não tinha asfalto, não tinha transporte público, só tinha 2 estações do ano lá: poeira na seca e lama quando chovia, as únicas que a gente conhecia. Lá a bandidagem era tão grande e morria tanta gente que um jornalista apelidou o lugar de Caldeirão do Diabo. Olha só, imagina o estigma de você morar num lugar, você chega, onde você mora? Ah, tá um lugar, lá no Caldeirão do Diabo. Era duro ouvir isso, mas era a realidade. Pois bem, mas lá não havia só bandidos, havia pessoas de bem, havia gente de Deus, sal na terra e luz no mundo. E uma parte dessa gente se reunia numa pequena congregação da Igreja Presbiteriana Renovada, onde fui congregar por volta dos 8 aninhos de idade. Eu acho que eu era menor do que o Micaías. Eu era muito pequenininho e de lá para cá não mudou muito não. Mas ainda eu me lembro do primeiro dia que eu entrei naquela igrejinha. Um pastor velho de cabelo vermelho, eu nunca tinha visto uma pessoa assim, cabelo todo vermelho, e não era moda não, o homem era ruivo mesmo. E uma mocinha muito bonita, que tocava violão, cantava uma canção que dizia que via Jesus num cavalo branco, eu nem sabia que Jesus era cavaleiro naquela época.
E ela falava com um chiado esquisito na voz que eu também não conhecia. Lá a maioria das local o pessoal vinha do Nordeste. Ela chegou chiando. Falei, para que essa chiadeira toda? Essa chiadeira depois fez sucesso, tanto que o pessoal imitava, ele começou até a imitar. Bom, eu logo descobri que aquela mocinha se chamava Fátima. Era carioca, braba e muito corajosa. Ela andava nas madrugadas daquele lugar violento, com violão a tiracolo, cantando e evangelizando marginais da pesada, vocês não têm ideia. E de vez em quando, vários deles, atraídos pela unção e, para ser sincero, pela beleza dela, chegavam aos montes do nosso culto, tatuados, alguns drogados, o que não deixava de assustar os irmãos. Imagina uma turba dessa chegando aqui hoje. Os irmãos ficavam meio assustados, e eu, criancinha, falei, que esse povo? E entrava todo mundo na igreja, uns falavam, outros cantavam, entrava, saía. Bom, bem, essa ousadia, diga comigo, ousadia. Essa ousadia eu aprendi com ela. Certa feita, eu lembrei que eu estava lembrando hoje que eu entrei numa boca de fumo com outras 2 crianças para pregar para um temido bandido, Ferdinando. Mas aí já é outra história. Depois eu conto. Mas lembra-se que eu falei que essa mocinha, vossa atual pastora Fátima, tocava violão? Pois bem, nessa igreja só ela e outras meninas tocavam. Não tinha nenhum menino, um homem tocava. E eu não sei se as outras meninas foi ela que ensinou, mas só tinha menina que tocava. Eu achava tão bonito elas tocarem, e quando eu chegava em casa, eu pegava um cabo de vassoura e começava a tocar também. E eu chamava aquelas cordas de linha, eu não sabia o nome de nada, e eu ficava olhando, sentava na frente e ficava olhando elas tocar e aprendendo, tentando aprender as posições. E eu pegava e falava, na primeira linha, bota o dedo assim, a segunda linha. E fiquei não sei quanto tempo tocando só nas linhas do meu imaginário violão, num cabo de vassoura. E um dia eu passei na frente de um boteco, e um bêbado estava vendendo um violão que era tão acabado, parecia mais um birimbau de 6 cordas. Ele era tão baratinho que eu corri e pedi minha mãe, me dá, sei lá, era 5, 10 reais. Me dá, um homem está vendendo violão, ela nem perguntou o que era, porque era barato demais. E eu comprei aquele violão, para mim era o melhor violão do mundo. E eu comecei a aprender os primeiros acordes com os vizinhos, mas tinha um problema, meus dedos eram tão pequenos que eu não conseguia fazer pestana, cobrir todo o braço do violão. Eu não conseguia tocar tudo, mas eu estava ali insistindo. E certo dia, na escola, na IBD, que a gente chama, na Escola Bíblica Dominical, eu lembro como se fosse hoje. A Fátima, que liderava os jovens, os adolescentes, o louvor e não sei o que mais, ela marcou o ensaio. Aí ela virou para mim e falou assim, eu estou sabendo que Israel está tocando. Ela nunca tinha visto. Eu não sei quem falou. Eu quero que ele toque também. E aí eu levei um choque, eu falei, aquilo foi um desafio para mim. Eu estava bem no comecinho, não sabia nem uma música de cor, só sabia uns míseros acordes e não conseguia fazer pestana. Como assim que eu vou tocar? Mas, ao invés de eu ficar com medo, eu vi aquilo como um enorme empurrão, um incentivo, uma oportunidade. Eu não tocava nada, mas ela confiou em mim. Então eu quase rasguei meus dedinhos, treinando noite e dia, e consegui um jeito, mesmo se o tamanho do dedo não alcançar direito, de fazer essa pestana. E o resto é história. Eu só não virei músico profissional porque eu tinha outros interesses também. Mas eu já toquei em tantos lugares, no Brasil e no exterior. Já teve até gente doida que achava que eu tocava muito, pagou hotel, comida, transporte, para mim e para a família, só para eu tocar lá nos negócios, no evento, e não foi a primeira vez. Mas vocês sabem como é que se chama isso que a pastora Fátima fez comigo? Isso se chama encorajamento. Repita comigo, encorajamento.
Para uma criança pobre, sem pai, sem tradição nenhuma musical em casa, sem nenhum talento especial, e um batalhão de gente que sempre aparece nessas horas para dizer que não vai dar conta, esse incentivo foi fundamental, vindo de alguém que eu já admirava e respeitava. Minha família não tinha tradição musical, mas hoje já tem. Eu comecei primeiro, ensinei o básico para o caçula, que depois ensinou o outro, que ensinou ao outro, e lá em casa quase todo mundo toca alguma coisa. A pastora Fátima também inaugurou uma dinastia musical. Vocês conhecem os filhos dela? Conhece? Quem conhece? Levanta a mão. Eu não conheço. Eu conheci, assim, eu ouvi falar e eu mandava, pedir. Há pouco tempo eu descobri o Zap, nós começamos e tal, e eu falei, fala de seus filhos e tal, e ela sempre não mandou nada. E agora, esses dias, eu vi foto e tudo, e aí eu vi um vídeo da filha dela, a Rebeca, certo? Cantando. Falei, meu Deus, é afinada e bonita como uma mãe. Olha, me lembrou muito. Mas aí eu vi o menino cantando Jesus. Isso que eu estava fazendo aqui não é cantar. Ainda bem que ele não está aqui, porque aí era difícil. O menino é um gênio. É criativo demais. É uma letra profunda. O vídeo eu falei, Fátima, você vai pedir perdão por não ter me falado, porque você não me manda o link, o negócio cheio. Nós ficamos até de madrugada vendo os vídeos. Meu Deus, ainda tem mais uns 200 que eu não vi ainda, está na fila. Mas o dia que começou mostrando, e tal, meu sobrinho aqui, e não sei o quê, eu falei, Fátima, você tem que ser mãe coruja. Se eu tivesse um filho desse, o mundo todo já estava sabendo que coisa é essa. Que bênção de Deus. Eu falei, de onde veio isso, meu Deus? Claro, Zafar, olha que talento, que talento. Eles não conheciam, eu sei de onde veio esse talento, lá de trás. Que bênção de Deus. Eu estou encantado, eu quero fazer contato com esse tal de Gabriel. Ele tem que ir lá em Brasília, o povo lá não sabe. Não, você já está enjoado aqui, vocês estão por fora. Lá ele vai fazer um sucesso tremendo. E que Deus abençoe, uma bênção de Deus. Eu trouxe até umas fotos que eu resgatei naquela época. Meu Deus, era para ter trazido para a Rita ver, mas eu vou mandar. Numa delas tem a mãezinha dela cantando. Hoje cantando nos coros celestiais. Irmã Zezé, mulher de fé, uma guerreira de oração. E aí tem outra coisa que me marcou com ela. De tantas outras, aqui eu estou resumindo um tanto de coisa. Vestibular que eu ia fazer no ano de 1992. Eu já tinha feito 3 e estava desanimado. Eu falei, essa é a última vez que eu vou tentar esse negócio. Na minha época era muito difícil, na minha família não tinha ninguém, meus vizinhos nem sabiam o que era isso. Ela era a melhor universidade, ainda é, uma das melhores do Brasil. Não tinha cursinho, não tinha internet, não tinha nada. Era muito difícil estudar para isso. E eu estudando só com muita dificuldade, com muito problema, com meus irmãos atrapalhando estudar, tanta coisa. Mas dessa vez eu estava decidido. Eu falei, agora ou não. Se não der, eu não vou fazer. Eu tenho um sonho, mas não vai dar. Se não der, eu vou tentar mais uma vez. E dessa vez eu estudei muito, mas também não descuidei da parte espiritual. Eu escolhi, eu conheci os irmãos e eu fiz uns bilhetinhos assim, no culto como um desse, e eu distribuí para os irmãos, mas era só os irmãos de oração mesmo, que eu escolhi. Eu falei, aquela irmã ali, ora. E eu entregava um folhetim, eu falei, dia tal, era 4 dias durava, eu vou estar fazendo prova, ora por mim nesse dia. E uma delas foi a irmã Zezé. E hoje já que eu estava pensando que o dela foi no último dia que eu entreguei, né? Eu não calculei, eu entreguei a algumas pessoas. E foi desenrolando aquele processo, né? Era 4 dias, era muito cansativo, era longe e tudo, mas à medida que eu fui fazendo, eu fui sentindo que eu tinha chance. Eu lembro até, para uma prova muito difícil de física, as 3 questões mais difíceis, eu consegui fazer 2, e uma eu nem entendi. Eu falei, essa eu vou chutar. No outro dia eu vi que eu chutei e acertei. Eu falei, gente, isso aconteceu. A única que eu não conseguia, como é que eu acerto um número? Era um número, podia ser de 0 a 99. Eu falei, vou colocar 15.
Eu tenho complicado o cálculo, deu 15 lá. Falei, gente, vai que dessa vez dá. Eu orando e tal. Mas no último dia foi muito difícil. Primeiro que eu perdi o ônibus. Era muito longe, era lá na Asa Norte, na Universidade de Brasília. Eu falei, mãe, não vou mais. Perdi. Ela falou, não vai, estava chovendo, não tinha asfalto lá. Tinha que pular assim, uns rios de lama. Ela falou, não, eu vou com você até a parada. Eu fui e tal, e foi era um minhocão, não sei se você sabe o que é minhocão. São 2 ônibus num só. Entrou tanta gente, eu pedi para o moço acelerar, mas não tinha jeito. Eu tinha que aguentar, eu fiquei numa agonia enorme. Resumindo, eu cheguei naquele lugar correndo, corri uns 2 quilômetros para chegar e consegui. Mas ainda não tinha terminado aquela batalha. Eu me enrolei ali no tempo da prova, fiz a redação. Na hora de passar limpo, eu estou no meio, acabou o tempo. E a moça veio e tomou minha prova. Eu só tinha que marcar as questões objetivas. E eu falei, sem isso, então já perdi essa batalha de novo. Mas na hora que eu estava me entregando, veio aquele pensamento. Eu falei, gente, tem gente orando por mim. Isso não é brincadeira. Eu não posso entregar os pontos assim. Eu preciso resistir. E eu fui lá e eu falei, me dê a minha prova de volta. Não pode. Eu falei, pode, senhor. E começou um debate, não vou contar detalhes aqui. E demorou, e foi muito difícil, a mulher muito dura, mas eu insisti. E até que ela me mandou embora, me deu a identidade, não pode. E eu teimoso, sentei, eu falei, não vou não. E eu estou de cabeça para baixo pensando, eu falei, só daqui 6 meses que eu teria outra chance. E quando vem, ela joga uma coisa, a prova. Agora já não tinha outro problema, não tinha tempo. E o tempo realmente, a minha mão estava suando, com nervosismo. Foi um trabalho terrível. Mas graças a Deus foi nesse dia. Quando eu entreguei, botei o ponto, eu falei, ainda tem. Aí agora sim, aqui tem uma redação. Eu entreguei isso exausto. E foi justamente nessa que eu passei. Quando eu contei esse testemunho na igreja, a irmã Zezé estava lá, os irmãos nem sabiam direito o que era essa universidade, e tal, eles aplaudiram, e foi aquela bênção. E depois ela falou, meu filho, eu estava de madrugada e Deus me incomodou para orar por você. E eu entendi por que eu tive aquela força de insistir e resistir. As orações dos servos de Deus. Eu nunca mais esqueci isso. Qualquer projeto, eu convoco os guerreiros de Deus para estar comigo nisso. E isso quer dizer então que a vossa pastora não caiu de paraquedas. Ela tem raiz, tem o que eu chamo de pedigree espiritual, herança espiritual abençoada. Mas nem tudo foram flores nesse relacionamento. Um dia ela me chamou na regulagem. E ela não estava só não. Com ela estava um forasteiro para nós, um tal de Ulisses, que veio de uma região, dessa região aqui. E na verdade ele foi para casar com a princesa do pessoal, como ela conhecia. A gente já sabe a intenção. E deixou lá uma fila de rapagões desconsolados. Bom, nessa reunião eu também não estava só. Estava acompanhado de uma moça que eu ganhara primeiro para Jesus, depois para mim. Eu tinha esse dom, assim, eu evangelizava e tal. E eu brincava até, eu falei, gente, se a gente evangelizar só menina feia, as bonitas têm que ir para o céu também, quando eu vou casar aqui nessa igreja. Aí eu falei, o meu ministério, pastor, meu ministério é evangelizar as meninas mais bonitas, porque aí elas têm que ir para o céu também, né? Sobra alguma coisa para nós. E eu ganhei uma dessas para Jesus. E depois para mim. E a gente estava começando a namorar, e aí umas fofoqueiras invejosas lá da igreja, só tem essas coisas por lá, viu, pessoal? Foram lá e contaram para Fátima. E ela estava bem brava comigo. Pela primeira vez na vida, ela estava brava. Aí eu falei, hoje o tempo vai fechar. E eu também estava irritado. Não com ela e Ulisses, que eu pouco conhecia, mas com as fofoqueiras que exageraram na dose e até insinuaram coisas que a gente não estava fazendo. Aí a Fátima me exortou sem meias palavras.
O Ulisses era mais calmo, mas também me deu umas. Eles mostraram os riscos e as possíveis consequências. E hoje eu entendo que era fruto de um cuidado pastoral. Eles nos amavam e não queriam que nós caíssemos em tentação. Na hora, eu respondi meio irritado que não estava acontecendo nada daquilo que insinuavam e não concordei em acabar ali com o namoro como eles queriam. Porém, depois que saímos, eu comecei a refletir sobre o que disseram e acabei terminando, sem briga e sem sequelas naquele namoro. O fruto da obediência só gerou bênçãos para nós. Aquela namorada continuou seguindo a Cristo. Hoje ela é mãe de família, crente e até me chama de pai na fé. Um dia, e isso rendeu até um rango especial. Um dia ela fez um almoço para mim especial. Eu falei, opa, esse negócio de pai na fé eu estou começando a gostar. Eu esperei e me casei virgem com outro, com essa índia que está aqui. E temos esse filhote que nos traz tanta alegria e orgulho. Obrigado, pastora Fátima, por ter nos exortado com tanta firmeza, sabedoria e amor. Eu poderia ter quebrado a cara no pecado aí, com tantos que eu vi. Mas Deus me alertou através da senhora e do Ulisses. Quando chegar no céu, eu conto essa para ele, que ele não sabe. Irmãos, há tantas outras histórias, mas o tempo não permite. Eu só queria lembrar ainda que nós somos escolhidos por Deus para produzir frutos permanentes. Eu sou um desses frutos gerados hoje pela hoje pastora Fátima, um fruto que permaneceu. Eu queria que soubesse disso. Finalmente, eu acho que foi a razão principal, eu tinha que vir para aqui para dizer isso. Tem mais de 30 anos que a gente se encontra, eu acho que ela nem sabia se eu estava crente direito ou não. Eu quero deixar 2 versículos para a meditação da pastora. O primeiro está lá em Timóteo 1,6, que diz: quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti. Pastora, volte a cantar, em nome de Jesus. Volte a tocar, volte a compor. Eu sei que esse dom está aí. O mundo ainda precisa, ainda não acabou essa tarefa. Volte. E o segundo está lá em Isaías 46,4. Eu não vou ler, eu passo, recomendo a meditação, senão tomo todo o tempo. E em todas as coisas, irmãos, Deus seja louvado. Vamos aplaudir a Ele a honra, a glória, o domínio e o louvor. Amém? Bom, não sei quando dá o tempo, eu tinha até uma canção aí também, não sei, se der tempo eu canto um solo. Mas eu queria chamar minha comitiva aqui também, para participar também com a saudação, o testemunho. O Micaías já abriu aqui, viu, pastora? Abriu, já explicou aí a palavra e tal. Se eu não puxasse, ele pregava. E pronto, Irmã pastora Isabel, da saudação, ela já é a cantora de fato aqui. Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui, pela vida da Fátima. Nós não congregávamos na mesma congregação, mas éramos da mesma igreja e estávamos sempre juntos nos encontros e participamos de tantas coisas juntas, evangelismos, e realmente ela deu para nós assim muitos testemunhos de fé, perseverança, e eu sei que muitos jovens se espelharam nela, porque foram muitos aqueles que vieram para a casa de Deus. Quem sabe até os pastores pensavam, talvez tenha vindo por causa da irmã e tal, mas muitos deles eu sei que permaneceram ali. E eu vejo isso assim como sendo o amor de Deus e o cuidado de Deus. E nesses dias nós participamos de um encontro de missões e vimos ali testemunhos grandiosos, pessoas que nós olhávamos para elas assim, se fossem ver com os olhos humanos, pessoas tão frágeis,
mas fazendo a obra de Deus, enfrentando tanta coisa. E muitas vezes nós ficamos até constrangidos diante disso. Então Deus, Ele continua surpreendendo o seu povo. E a obra de Deus, ela não vai parar nunca, porque Ele é o dono da obra. Me pediram para falar alguma coisa. Eu sei que o tempo é muito curto, mas eu prefiro cantar um hino que diz: sublime amor é o amor de Deus. Sublime amor é o amor de Deus. E quando nós pensamos nesse hino, nós podemos sentir o amor de Deus sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E é esse amor que leva jovens a deixarem os seus familiares e ir para o campo. Moças que deixaram a sua família e foram sozinhas para o campo. Humanamente falando, sozinhas, mas o Senhor, com certeza, todo o tempo presente. Elas deixaram tudo e foram, deixaram empregos. Então isso edifica a nossa fé. E muitas vezes nós não temos coragem de doar um tempo pequeno para Deus. E a gente vê aqueles jovens assim, deixando tudo e indo, enfrentando o perigo, colocando a risco as suas vidas. Nós lembramos de Davi, quando ele ficou esquecido, pastoreando ali as ovelhas do seu pai, que o profeta foi para a casa dele por ordem de Deus para ungir, e perguntou: Jessé, acabaram todos os teus filhos? Ele falou: não, lá no campo tem um lá, o menor, está lá pastoreando as ovelhas. E ele falou: Senhor, pois nós não assentaremos à mesa, enquanto ele não chegar aqui. Nós não assentaremos à mesa. Impressionante que o próprio pai de Davi esqueceu que ele estava lá no campo por momentos e não convidou para que ele participasse daquela reunião tão importante. Mas Deus viu Davi. Deus nos vê, queridos. Deus viu Davi. Quando ele estava matando ali, enfrentando o urso, né? Enfrentando o urso, o leão, colocando a sua vida a risco, por amor àquelas ovelhinhas. Ele correu e defendeu. Deus viu Davi. Deus viu Davi quando ele estava pegando aquelas ovelhas que estavam feridas, caídas. Quando ele andava pelos vales, quando ele andava pelas montanhas e pegava as ovelhas e colocava azeite sobre os seus ferimentos, e aquelas ovelhas, elas eram curadas. Deus viu Davi. E foi por isso que quando houve aquela seleção que foram passando os filhos de Jessé, começando o primogênito e foi descendo. Quando Samuel viu Eliabe, forte, bonito, robusto ali, ele olhou e falou: epa, esse aqui que vai ser o rei de Israel. E naquela hora Deus repreendeu. E falou assim: Samuel, não atenta para a sua aparência. Deus não vê como o homem vê. O homem talvez não olhasse Davi lá, aquele pastorzinho lá, desacreditado, menor. Nós podemos, seguindo a história, nós vamos ver que Saul olhou, mas você, né? Então ele enfrentou a falta de credibilidade. Mas Deus viu. E como foi importante Deus ver Davi ali. Ele pegou aquele pastorzinho que estava lá e ele se tornou, né, o rei de Israel. E assim também foi o próprio Samuel. Quando aquele sacerdote, o sacerdote ali chegou ali, que viu aquela mulher chorando, que pensou que ela tivesse embriagada, que ele se enganou completamente. Ele poderia ter visto com os olhos de Deus,
mas ele viu com os olhos humanos. Oh, coisa triste, é a nossa ótica. Nós não conseguimos ver muito além. Mas Deus, quando nós começamos a falar com Ele, conversar com Deus, buscar intimidade com Deus, Ele vai abrindo aos poucos os nossos olhos, vai se revelando e nós começamos a ver as coisas por um outro ângulo, assim como Deus quer. Eu achei interessante quando Deus falou: eu achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. No meio de tantos homens de guerra, preparados, treinados, Deus foi lá no campo e achou Davi, um homem segundo o seu coração. E tudo isso, queridos, é o amor de Deus. Eu fiquei olhando aqueles jovens, muitos que foram para o campo ali, e falei: meu Deus, como o Senhor ama. Senti constrangida, mas o Senhor tem misericórdia, teve misericórdia de mim, e também me escolheu para dar um pouquinho, e eu gostaria de cantar esse hino, Sublime Amor, Amor de Deus. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá, além do céu, do infinito, maior que o mar, Ele é também ao pecador em aflição, seu Filho Deus doou ao sofredor, deu Ele a mão, lhes perdoou o mal. Sublime amor, o amor de Deus, com insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão salvos no céu, ao sobrevir do tempo fim, e o grande rei aqui chegar, o homem vil e pecador, debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável,
ver, poder escrever tão grande amor ao mar daria o fim, aonde pois está o livro em que escreveu tal amor, sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Saúde os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Quero dizer que é motivo de muita alegria estarmos aqui, né? E eu vim de um lar não evangélico, aos 8 anos, o Senhor teve misericórdia de mim e através de uma irmã, né? Aquelas irmãs fortes de oração que sempre existiram e existe, ela me chamou, me convidou e eu fui. E o que eu aprendi muito foi a orar, né? Porque quando você vem de um lar evangélico, você já sabe como que é todo o procedimento. E quando você não é de um lar evangélico, é totalmente diferente. Então, tudo que eu aprendi foi através das orações. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é pela misericórdia do Senhor, quando nós prostramos diante dele e ele ouve a nossa oração, né? Então, nessa jornada, todas as vidas eu orava muito e sempre falando com Deus, tudo que eu vou querer, assim, querer não, às vezes a gente tem vontade de algo, eu coloco na presença do Senhor, e daí eu fui orando, e assim, até também quando eu conheci o Israel, né, eu orava também a Deus, que na verdade eu tinha muito medo de casar, né, assim, medo de casar assim com uma pessoa que não fosse de Deus, para depois a gente ter que pagar o preço, porque essa é a verdade, o preço não é fácil. E conheci o Israel e a gente namorou durante 7 anos, durante esses 7 anos foram anos de orações e na verdade tem 25 anos que eu conheço a pastora Fátima só de ouvir falar. E agora, a partir desse dia que nós viemos para cá, agora eu a conheço pessoalmente, né? Isael falava muito bem dela, dos encorajamentos dela, das coisas, né, e tudo, e também das orações. E aí nós também, para ter o Micaías for oração, o Micaías é a bênção de Deus. Eu não podia ter filho, o médico ia me provar, quando ele ia me provar, nem ele nem eu sabia, já estava 3 meses de grávida. E as outras coisas, também a nossa casa, tudo que a gente tem, nós aprendemos a colocar diante do Senhor e perguntar para Ele, orar e ver se é da vontade do Senhor. Na verdade, a gente não estava com os planos de vir para cá, né? Há uns meses atrás, o Isael chegou e falou para mim que ia ter uma semana de recesso e que queria viajar, né? E ficou pesquisando e dava errado, falava assim, Sandrinha, não está dando certo, ele ficava triste, e eu aprendi com a oração que nós devemos colocar na mão do Senhor e confiar, porque se Deus, Ele não abriu uma porta quando a gente quer algo, é porque Ele tem algo lá na frente melhor, né? Então é isso que eu tenho aprendido. E aí ele vinha, falava, mas está dando errado. Aí ele encontrou com o pastor Ariston, que quando ele vem do serviço na ciclovia de bicicleta, né, às vezes ele se encontra. Aí ele falou, o Ariston falou assim para a gente ir lá para a Mispa. Aí eu muito desanimada, na verdade não estava com vontade de vir. Aí eu falei assim, não, se for com o Ariston e a Isabel eu vou, agora se for outros eu não vou.
né? Porque a gente, assim, é como se fosse irmão em Cristo e irmão em sangue, né? Porque eu me identifico muito com a irmã Isabel, muito com o pastor Aristão, porque é tão bom você se identificar com uma pessoa, né? E assim, às vezes eu tenho muita dificuldade de relacionamento, porque eu tenho um negócio comigo, eu não gosto de frescura, sabe? Eu não gosto, meu Deus do céu, quando chega uma pessoa assim, eu gosto das pessoas simples, porque eu aprendi que Deus gosta da humildade, Deus é humilde, né? E aí nós viemos, e na verdade nós estávamos planejando aí em Fernando de Noronha, mas não foi Fernando de Noronha que o Senhor queria que nós estávamos lá. O Senhor queria que a gente viesse participar desse congresso, né? Ver como é lindo e maravilhoso o trabalho que os missionários têm feito, né? E a gente não tem feito nada. E a gente já fez aqui até uma previsão de estar em Mossoró evangelizando com os irmãos, que uma caravana que vai sair, né, para Mossoró. E eu falei, eu não ia, na verdade, eu falei assim, Senhor, mas eu vou fazer a tua vontade, né? Porque Deus dá tanta coisa boa pra gente. E pode observar, quando a gente pede as coisas para Deus, se Ele não der naquele momento, é porque Ele só dá o melhor. Deus, Ele não dá nada incompleto. Tudo, aliás, para mim já vem além até do que eu não mereço. Eu peço uma coisa para o Senhor, Ele dá completo e além daquilo que eu não mereço. Então Deus é maravilhoso. E eu quero dizer para os irmãos que é muito importante orar. Eu sou assim, uma mulher movida à oração, não consigo fazer nada sem orar. Tudo para mim eu tenho que orar. E quando eu oro, eu sempre falo para o Senhor, Senhor, faça a tua vontade. A minha vontade é essa, mas a vontade do Senhor seja feita, porque a vontade de Deus é melhor. E muitas coisas orei. Teve tempo que eu orei assim, para o meu pai deixar de beber, demorou 20 anos, né? O nosso tempo não é o tempo do Senhor. E teve orações assim que foram imediatas, teve orações que demoraram. E recentemente, em junho, a minha mãe, ela era muito doente, né? E eu ficava orando e falando para o Senhor, eu orei 37 anos pela minha mãe, para ela não perder a salvação. Porque eu falo para o Senhor, se eu não quero ganhar na loto, eu não quero ser rica, mas eu quero ser salva e que o Senhor salve meus familiares. E Deus, Ele ouve as nossas orações, não importa o tempo, Ele vai ouvir, da forma dEle e do jeito dEle. E aí, eu orando, e há uns 3 anos atrás, eu ficava orando assim, Senhor, o dia que eu souber que a minha mãe faleceu, eu infarto. Eu passei uns 3 anos orando assim, sabe? Já preocupada, porque ela já de idade e muito doente, né? E aí, uns 3 anos, ela ficou boa e tudo, eu alegre. E daí ela piorando, e ficava doente, ficava internada, saía, voltava. E eu resolvi orar e falar assim com o Senhor, Senhor, olha, eu sei que um dia ela vai partir, mas eu quero que o Senhor não deixe a minha mãe partir sem salvação. Eu nunca pedi para o Senhor para ser rica, mas eu peço a salvação. E ela passou, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo, né? E eu sempre querendo trazer ela para minha casa para cuidar, mas não tinha tempo. E daí o Israel ficava falando assim, olha, você fica falando que vai trazer sua mãe, não traz. Olha que ela pode morrer. Ficou falando isso umas 3 vezes. Aí eu falei assim, não, vou arrumar um jeito e vou trazer. E ela ficou 12 dias na minha casa, irmãos. E foi um momento que o Senhor preparou. Foi um pastor lá, orou por ela. Foi uma missionária, orou pela minha mãe. Todos os dias nós orávamos. Eu perguntava para ela se ela cria em Deus, se ela tinha muita fé. Ela falava assim, eu creio muito nos poderes de Deus, sabe? Que ela falava assim. E assim, foi um momento de alegria. E era para eu levá-la de volta no sábado para casa. E acabei tendo que levar na terça, porque o meu pai queria que eu fizesse um negócio para ele. E aí eles foram assistir um jogo lá no Brasil, já estava tarde, eu falei, não vou voltar. Eu perguntei para ela se ela quer dormir comigo, ela falou, quero, que ela tinha uma depressão muito forte, né, do pânico e tinha muito medo. Aí eu dormi com ela. De manhã, nós pegamos, tio Israel tinha que voltar para o trabalho, nós pedimos a bênção e viemos. E a minha irmã me liga e falou assim que ela estava muito mal.
E não sei porque, como eu volto atrás daqueles tempos que eu estava orando, que eu falei com os irmãos que eu estava orando há uns 3 anos, e tinha um ano que eu estava mais ou menos orando assim intensamente, pedindo ao Senhor que a minha mãe não partisse sem salvação. E aí naquele dia, depois que a minha irmã me ligou, eu fiquei assim, eu orei assim: Senhor, se for da tua vontade, se for para minha mãe assim, ficar em cima de uma cama, e for assim para sofrimento, o Senhor prepara e leva. Eu orei assim de manhã, de tarde, e eu estava numa palestra com Micaías, e eu desliguei daquela palestra e fiz a mesma oração. Às 3h30 da tarde, quando eu fiz essa oração, às 3h16, o Senhor levou a minha mãe para a glória. Então, assim, Deus, Ele fez do jeito que eu pedi. E antes disso, eu falei para os irmãos que eu falava assim: se eu recebesse a notícia, nesse dia os telefones lá em casa não funcionaram, nem o fixo e nem o meu celular. O meu celular deu um problema, ele não recebia e nem transmitia. Não recebia e nem fazia as ligações, né? Então eu lembrei que eu orava há muito tempo falando para Deus que se minha irmã me desse aquela notícia do falecimento, eu infartava. Então, assim, Deus me consolou. Foram os momentos difíceis e eu falei bem assim: se eu soubesse, eu não tinha feito essa oração. Foi a oração mais rápida que Deus já ouviu. Em 16 minutos que eu terminei de fazer a oração, minha mãe faleceu. Ela faleceu às 15h46. 3h30, às 15h30 eu fiz a oração. Mas depois disso, porque Deus, Ele faz as coisas, Ele ouve a nossa oração. O Senhor, irmãos, Ele não está dormindo, Ele está atento para o nosso clamor. E engraçado, eu fiz essa oração e falei: Senhor, mas foi tão rápido, se eu soubesse eu não tinha feito essa oração. E quando o Senhor levou, depois um mês eu fiquei questionando, eu questionei a Deus, eu falei para o Zé: estou de luta. Aí eu ficava todo dia, eu só sentava, porque eu levanto pelas madrugadas para orar, né? E eu sentava ali e falava assim: Senhor, por que o Senhor fez isso? Todas as 5 vezes de madrugada que eu perguntei para Deus, Ele me deu todas as respostas, né? E na primeira vez que o Senhor me deu a resposta, Ele mostrou a minha mãe muito alegre, linda, mais linda. Essa a pessoa fica tão linda, eu não sei expressar e nem falar como é aquela beleza. E ela me falava assim: aqui é um lugar tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Ela só falava assim, ficava repetindo, e toda alegre. E ela estava com uma veste muito linda, eu não sei também explicar aquelas vestes. E ela levantou o pé assim e falou assim: olha, agora eu tenho que ir, mas para entrar lá também tem que usar o sapato de cristal. E foi. E as outras vezes, as 5 vezes que o Senhor me mostrou a minha mãe, ela toda alegre. Uma vez ela estava no jardim, e da outra vez ela ficava falando, ela falava assim: olha, aqui é muito bom, é um lugar muito bom. Então, assim, Deus, ele sabe todas as coisas, né? E o Senhor responde, o Senhor está atento para nos ouvir. Infelizmente, com o nosso correr do dia, os nossos afazeres, tantas preocupações que a gente tem nesse mundo, a gente não para falar com Deus, como devemos falar, né? Então, assim, eu aprendi e tenho aprendido que nós devemos buscar o Senhor. A oração, ela é a chave que abre e fecha a porta, né? Então, se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor teve misericórdia de mim e o Senhor tem cuidado de nós. Então, irmãos, não deixe de orar, busque ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não importa o tempo que o Senhor vai responder, o importante é que Ele faz tudo perfeito. E quando Deus faz, fica a saudade, fica as lembranças, mas o Senhor consola os nossos corações, né? E igual quando eu estava lá fazendo lá para fazer o sepultamento da minha mãe, eu vi assim um desespero das famílias, e até uma mulher falou assim: mas você não está chorando, é a sua mãe? Eu falei: não, porque quem tem Deus tem confiança, né? A gente confia.
Porque a gente sente saudade, a gente chora, mas não precisa desesperar. O Senhor fez o melhor. Agora, igual quando foi descer a sepultura, eu falei assim, até logo, porque é para o céu que eu quero ir, né? E o Senhor me mostrou através disso que lá é um lugar bom. E a gente sabe que é o melhor lugar que existe. Na terra não existe lugar melhor do que a nossa morada eterna. E eu quero deixar para a nossa meditação 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então eu agradeço a oportunidade e agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ele vai fazer. Então, irmãos, busca o Senhor enquanto há tempo. É tempo, né? Porque pode-se chegar os dias difíceis, né? A qual nós iremos passar muitas perseguições e não temos o privilégio ao qual nós temos de buscar o Senhor na casa dele, de termos a oportunidade de orar, de não sermos proibidos de ler a Bíblia e de não termos também a proibição dentro dos nossos lares. Porque a gente viu a dificuldade dos missionários. Mas eles estão ali também levando o Evangelho do Senhor. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Dizem que pastor e deputado não pode ver um microfone. Israel. Deus, na sua grandeza, Ele repartem com a gente um pouquinho da sua honra. E hoje nós estamos sendo honrados aqui, Deus tem repartido conosco. Nós somos tentados a pegar demais ao passado, o saudosismo exagerado faz a gente andar olhando para o retrovisor o tempo todo e cair no ceticismo e esquecer daquilo que Deus tem para nós na frente. Tá? Muito bom relembrar o passado, mas Deus me chamou para ser pastor nessa geração e nós não podemos perder o nosso foco. Sermão da Montanha, não vou ler, vocês conhecem de cor. Foi o segundo tratado de Deus para a comunidade. Primeiro nós vemos lá os 10 mandamentos. E no Novo Testamento nós vemos Jesus ensinando aquelas pessoas. Os ensinamentos de Jesus, eles são profundos, mas ao mesmo tempo eles são simples. Porque simplicidade não é sinônimo de superficialidade. Os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, ele vai de encontro com as nossas tendências. Ele vai de encontro muitas vezes com os nossos projetos. Porque todos nós, o ser humano tem essa tendência natural de buscar a felicidade. O ser humano busca a felicidade a qualquer custo. E Jesus aparece no Sermão da Montanha dizendo: olha, não busque felicidade, busque qualidade. Porque se você aprender comigo boas qualidades, você vai encontrar a felicidade. E aqui no Sermão da Montanha Jesus fala de pelo menos várias qualidades, e que nós precisamos lutar para imitar Jesus. Uma delas é ter um coração limpo. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que conseguem manter o seu coração limpo neste mundo em que há tanta pressão que tenta engodar o nosso coração. Feliz é aquele que consegue desvencilhar desses desejos da mocidade e manter o seu coração limpo na presença de Deus. Então, uma qualidade que nós precisamos perseguir: não deixar que o nosso coração seja manchado com as coisas desta vida. Porque é um requisito, né? O salmista pergunta no Salmos 15, Senhor, qual é o perfil do homem? Qual homem habilitado para entrar no santuário para te adorar?
E o Espírito de Deus responde para Davi: Davi é aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, não é vaidoso e aprendeu a amar. Temos também uma qualidade: ser pobre de espírito, ser humilde. É uma qualidade. A humildade é uma virtude que nós devemos persegui-la. Jesus veio para nos ensinar a humildade. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, com Jesus nós aprendemos a ser humilde, porque nós, não é uma reação natural nossa. Nós somos arrogantes por natureza, nós somos orgulhosos por natureza, mas com Jesus nós aprendemos a ser humilde. Ele é o nosso exemplo de humildade. São tantas as outras virtudes que nós aprendemos com Jesus. Mas vamos parar por aqui. Eu quero orar. Vamos orar por esta igreja. Foi muito bom estar aqui. Viajar com Israel e a Sandra é uma festa da hora que sai até a hora que chega. Em maio fomos a Goiás, da minha terra natal. Foi uma festa e é muito bom. Estar aqui é uma alegria incomparável. Vamos agradecer a Deus por isso. Ó Deus, obrigado por ter nos proporcionado esse privilégio ímpar, Pai, de estar aqui, Senhor amado, na Tua casa, Senhor. Ó Deus, testificar, ó Deus amado, que o Senhor é tão bom. O Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Deus, das mínimas coisas. É um Deus que tem um plano, Senhor amado, para cada vida, e os seus planos, eles não podem ser frustrados. O Senhor diz, ó Deus amado, que a terra passa, o céu passa, mas a Tua palavra não passará. Ó Deus amado, Isaías diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós vivemos em um mundo de transformações, em um mundo de mudança. Ó Deus amado, os padrões morais têm se relaxado, ó Deus, mas a Tua palavra tem permanecido fiel. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, e nesta palavra que nós estamos ancorados, sustentados, portanto, ó Deus, que esta palavra nos sustenta esta igreja. O Senhor é o Deus da igreja, a igreja é Tua, o Senhor comprou com o Seu próprio precioso sangue. Ó Deus, os problemas, as dificuldades que as famílias desta igreja enfrentam, dificuldades que só o Senhor sabe, ó Deus amado, Tu és onisciente. Esteja, Senhor amado, com as Suas mãos estendidas, rosto inclinado, dando vitória, Senhor amado, em cada área da vida. Que essa igreja esteja aqui plantada nesse lugar, cumpra, Senhor amado, o propósito pelo qual o Senhor instituiu, Senhor amado. Que todo intento maligno para impedir a marcha dessa igreja caia por terra. Na autoridade do nome de Jesus, nós decretamos falência a todo projeto satânico para impedir que esta igreja triunfa em vitória na Tua presença, Pai. Nós Te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. A nossa parte já está pronta. Todo mundo pagou o feijão agora, né? Eu só queria agradecer finalmente a pastora Fátima, o Dinho, que nos recebeu tão bem esses dias. Foi improviso, foi em cima da hora que a gente comunicou. Imagina, depois de 30 anos, ela falou: mas rapaz, que ainda vem com mais dois, ainda vem com mulher. Eu conheci um pichoteado, ele vem com a mulher, com o menino, com não sei o quê. Mas assim, foi uma bênção, foi um refrigério para nós também, né? No momento que eu falei: bom, Deus não quer que eu vá para o Nordeste, então vamos lá. Para onde que é mesmo? Assis é onde esse negócio? Interior de São Paulo. Aí veio logo a Fátima. Eu falei: gente, será? Vamos tentar, né? E aí eu comecei a mandar mensagem, falou: Fátima e tal, mas eu sei que foi de Deus. Eu sei que isso ainda tem mais dobramento. Não sei, eu fico perguntando: o senhor está com alguma invenção? O senhor tem invenção na cabeça, eu sei. Mas Deus sempre faz o melhor. Como a irmã Sandra disse, quando nós aceitamos a vontade dEle, Ele prepara. Olha, não foi uma, duas vezes. Então, o melhor está aqui com vocês. E nós estamos aqui porque Deus te ama também, muito.
A gente veio de tão longe, porque para você ouvir tudo isso, e porque Deus cuida dessa igreja, cuida de vocês, cuida da pastora, continua a sua fidelidade, e é muito bom. Continue nessa obra. Qualquer trabalho para Deus é recompensado. Não existe trabalho que não seja importante. Um copo de água fria tem galardão no céu. O Dinho ali, ó, ele só juntando dele deve valer mais, porque com tecnologia, né? Se um copo calculando assim um negócio. Muito obrigado por esses dias, pastora. Muito obrigado por nos receber tão bem, né? Ontem a gente estava orando no Espírito, hoje todo mundo na carne, né? Lá no almoço, mas tudo foi bênção. E eu digo que essa paciência dele de sábio, assim, quase oriental, um professor pardal, sempre dava um jeito com a coisa, foi muito bom. Foi muito bom rever a Rita, meu Deus, desse tamanhozão assim, né? E rever os irmãos que nós vimos domingo. Então, meus irmãos, continuem firmes e inabaláveis, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Pastora, é contigo. Me dá um abraço. Amém, Jesus. Olha, eu quero agradecer ao Senhor, como Israel falou aqui, realmente eu acredito que Deus está acontecendo alguma coisa no reino espiritual de bom, né? E o pastor foi usado agora para orar, repreendendo um lado do reino espiritual que realmente estava acontecendo de mal. Mas o Senhor está fazendo alguma coisa, eu não sei o que é, porque pastor Anderson e a pastora Elaine estiveram aqui e foi algo muito forte para mim lá em casa e aqui na igreja quando eles começaram a falar algumas coisas. E quando eles vieram foi a mesma coisa. O Senhor os trouxe e começou a acontecer algumas coisas na minha vida. E as palavras que eles trouxeram e o que o Israel falou hoje aqui, pastor Israel, porque você tem esses chamados, né? Nós não podemos parar. Eu não lembro da chamada de atenção, mas eu me lembro de você bravo um dia falando alguma coisa. Talvez tenha sido esse dia, né? E vocês vieram aqui, como o Anderson e a Elaine vieram, o pastor Anderson e a pastora Elaine, para lembrar quem fui eu em Cristo no passado. Porque eu tive muito abatida há pouco tempo atrás, abatida mesmo. E o Senhor trouxe vocês para lembrarem que Deus não muda, o Senhor é o mesmo, né? E o Senhor está na nossa vida, né? E o Senhor faz como Ele quer. E eu creio que o Senhor tem algo muito especial para todos nós, para vocês que vieram. Eu acredito que não vai ficar só nessa vez. As portas da minha casa estão abertas, tá? A minha casa, na verdade, começou em relação à minha casa. A minha casa parece que está mudando. Eu estou recebendo muitas pessoas estão ligando e falando assim, eu não estou bem e eu queria ir para aí. Eu falei, pode vir. Então, dia 2 de novembro já tem pessoas lá em casa. Então, as pessoas estão me ligando, uns vêm para ver, para visitar, outros vêm para passar uns dias porque estão precisando, mas Deus está fazendo um movimento e eu louvo ao Senhor por isso. Eu quero agradecer a Deus por você ter entrado em contato comigo, agradecer a Deus por conhecer a Sandra, o Micaías, viu? O Micaías quase não conversei com ele. Ele vive lendo alguma coisa assim, ele é bem compenetrado nas coisas, né? Pastor Ariston, Isabel, a Isabel é da minha época de juventude, né? Também, e foi assim, uma alegria muito grande, tudo IPR, né? Todo mundo da Renovada. Então, para mim é uma alegria muito grande receber meus irmãos lá. E é isso, a alegria é muito grande. Quero agradecer ao Senhor pelo rebanho que o Senhor pôs nas minhas mãos. Porque quando eu falei que queria fazer uma confraternização, todos se moveram para ajudar. Todos começaram no grupo, quem que vai levar o quê, quem que vai trazer o quê, quem que vai fazer o quê. E foi tão assim, tão gostoso, tão lindo. Era para ter mais irmãos aqui, não sei por que não vieram, enfim.
mas estamos nós, então nós agora vamos nos confraternizar. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, nós vamos orar por eles, que eles estão indo embora amanhã de manhã. E eu quero receber você mais vezes, vocês, viu? Viu, Sandra? Amém. Inclusive, um dia eu falei aqui na igreja que um dos desejos do meu coração é levar a igreja em Brasília. É levar a igreja. Quem lembra disso? Levanta a mão, por favor. Né? Então eu creio que Deus, eu tenho a igreja da Nádia lá também, eu creio que Deus, espaço não vai faltar, e eu creio que o Senhor vai nos levar, e a gente quer ir para a renovação espiritual, para buscar, para confraternizar, para orar junto, para buscar as coisas de Deus, para isso, para um mover nas coisas de Deus e conhecer Brasília, amém? Vamos orar por eles, depois a gente ora agradecendo pelo alimento, pela confraternização. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu não tenho palavras realmente para agradecer. Hoje eu pude à tarde, o Senhor me levou a orar por eles hoje à tarde. Mas eu não tenho palavras para agradecer a alegria que o Senhor me proporcionou com a vinda deles. Senhor, coisas assim maravilhosas que eles não sabem, que eles falaram e que o Senhor trouxe para mim. Eu quero agradecer que o Senhor, que não fique, Senhor, eu sei que não ficará só nesse momento aqui, nesses dias que eles ficaram, eu sei que haverá alguma coisa o Senhor está fazendo, e as portas do rancho, que é o lugar que eu chamo meu lar, estão abertas para o teu propósito, que aquele lugar não é meu, nunca foi nosso, nem meu, nem do Ulisses, nós sabíamos que era teu, para louvor da tua glória, e tu farás o que te apraz naquele lugar, e o teu nome será glorificado, porque tu tem um propósito nesta cidade. Ó Deus, grande é o propósito, e o Senhor fará. Pai, o Senhor está nos colocando em ligações com irmãos de outros estados, irmãos que eu não vejo há muito tempo. O Senhor está movimentando coisas, Pai, e nós sabemos, Pai, que o propósito é teu, que a obra é tua, o milagre é teu, e é o Senhor quem vai fazer, e o Senhor fará. Senhor, toma teus filhos nas tuas mãos, dirige no lugar deles amanhã. Que a viagem seja uma viagem tranquila, alegre, rápida, que eles, quando derem assim, pensar e falar, já chegamos em Brasília, que seja uma viagem abençoada, alegre, cheia da tua presença, que o Senhor dê a eles alegria que o Senhor trouxe ao meu coração, por tudo aquilo que eu ouvi e que eu vi neles. Eu vi coisas que alegraram demais o meu coração. O Senhor supriu coisas no meu coração, necessidades do meu espírito aqui, da minha alma, com a presença deles lá em casa. E eu agradeço ao Senhor, Pai, por esta bênção. Também coloco agora, Pai, ó Senhor, todo este rebanho nas tuas mãos. Estes irmãos, ó Deus, que o Senhor confiou nas minhas mãos, para falar aquilo que o Senhor me ensinou, para dar aquilo que o Senhor me entregou, até o tempo que tu quiseres, porque quando nós damos ouvido à tua palavra, quando nós recebemos a tua palavra e obedecemos, Senhor, não existe nada, absolutamente nada, que impeça, Senhor, a nossa alegria, os nossos sonhos serem realizados, porque tudo aquilo que tu planta no nosso coração, o Senhor realiza. E Senhor, quando obedecemos, nada e nem ninguém toca em nós, porta nenhuma é fechada se tiver que estar aberta. Senhor, tu sempre nos dá além do que pedimos ou pensamos. Colocamos todas as crianças nas tuas mãos, os nossos filhos nas tuas mãos, pedindo ao Senhor para guardar os nossos filhos e que eles, Senhor, vão além de nós, Senhor, fazendo a tua vontade, segundo o teu propósito, Pai. Cobre-os com teu sangue, livra-os do mal, Senhor. Guarda o nosso lar
e nos dê palavras, Senhor, abençoadoras, palavras de poder, palavras evangelizadoras para levar aos nossos parentes que não conhecem ao Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, agradecemos e apresentamos a ti este alimento que todo o teu povo trouxe de coração aberto para nós juntos confraternizarmos agora. Santifica, que nos faça bem e que a tua boa mão seja sobre todos, abençoando, e nada vai lhes faltar na sua despensa. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Está encerrado, vamos dar início agora à confraternização de comer. Sou eu. Feito por tudo que vais fazer.